E as eleições norte-americanas deste ano devem ter uma novidade. Os chamados swing states, que são aqueles estados em que nenhum partido tem maioria e são decisivos para o resultado final, tornaram as regras que regem a votação antecipada mais rígidas ou mais flexíveis. Quem traz os detalhes direto da capital norte-americana é o correspondente Eliseu Caetano. Boa noite, Eliseu. Oi, Gustavo. Muito boa noite para você, para a Renata e para todo mundo que acompanha o Jornal da Record News. Mais fáceis em alguns estados, mais difíceis em outros, viu, Gustavo? As eleições norte-americanas já começaram pegando fogo e com as regras sendo mudadas com o time em campo, como nós diríamos aí no Brasil. Só para a gente ter uma noção, viu? A votação no estado do Michigan, por exemplo, promete ser mais fácil do que foi há 4 anos atrás. Por lá, os eleitores vão ter 9 dias para votar. Imagina, 9 dias para irem às urnas. É tempo mais do que suficiente, né? Fora isso, o eleitor que não quiser ir pessoalmente, ele vai poder entregar o seu voto via correio e com a postagem já pré-paga. A postagem de retorno desse voto, né, não vai sair do bolso desse eleitor. Além disso, cada comunidade deve ter uma urna para coleta desses votos, ou seja, facilitando ao máximo possível. Em compensação, em outros estados, como por exemplo na Carolina do Norte, por lá, os eleitores já inclusive começaram a reclamar através das redes sociais, através da internet, porque agora quem quiser votar na Carolina do Norte vai precisar levar uma cédula de identificação. E além disso, aqueles eleitores que pretendem votar via Correios, por exemplo, o que é algo muito comum por aqui, essas pessoas não terão seus votos computados caso os votos cheguem depois das urnas fechadas, apuradas, o que deve render aí uma discussão que deve chegar, inclusive, até a justiça, viu? Os tribunais, inclusive, lá da Carolina do Norte, vão decidir muito em breve, e a gente vai acompanhar isso aqui ao longo da programação da Record News, uma lei para entrar em vigor que reformaria os colégios eleitorais daquele estado, resultando aí em menos locais de votação antecipada, viu? Agora, eu separei a lista dos estados swing states, como a gente chama, né? São aqueles estados pêndulos, né? A cada eleição vota num candidato ou em um partido e é praticamente impossível rastrear quem vai vencer nas próximas eleições naquele estado. São eles, com mudanças de leis para difícil: Wisconsin, Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte. Fácil, Michigan, Nevada e Arizona. Segundo Liz Avery, que é uma conselheira sênior do Laboratório do Direito de Votos aqui de Washington, parece uma espécie de história com 2 democracias ao mesmo tempo. Eu volto ao estúdio. Ainda falando sobre a política norte-americana, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido está em Washington para pedir que o Congresso americano aprove o financiamento de ajuda militar à Ucrânia. E David Cameron deve se encontrar também com Donald Trump durante essa viagem. É isso, Eliseu? Que atualizações você tem para a gente? Exatamente, Renata. Aliás, já se encontrou, viu? David Cameron chegou de manhãzinha aqui em Washington, D.C., foi direto para a Casa Branca, se encontrou com o secretário de Estado, Antony Blinken. Lá discutiram por cerca de 2 horas questões referentes à ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia para essa guerra contra a Rússia. David Cameron pediu pessoalmente a Antony Blinken que trabalhe fortemente junto ao Congresso para a liberação daquela verba de 60 bilhões de dólares, algo em torno de 300 bilhões de reais, para ajuda financeira à Ucrânia, o que também vai contar ali com uma ajuda militar, né, de armamento, para que a Ucrânia continue na guerra contra a Rússia, o que o presidente Volodymyr Zelensky já disse que está vivenciando um problema por lá. Ele tem baixas humanas seríssimas, ele tem baixas também no número de equipamentos, de armamentos, de munições, e ele precisa dessa ajuda. Ele disse que sem ela a Ucrânia vai perder a guerra, e se a Ucrânia perder a guerra, o mundo inteiro perde, porque a Rússia ganha, a Rússia invade a Ucrânia, ganha aquele espaço e abre aí uma espécie de condição para que outros países também entrem em guerra para conquistar objetivos terrenos, né, como é o caso lá da Rússia. Ele disse que desistir
não é uma opção. De qualquer forma, o David Cameron pediu pessoalmente, inclusive depois que eles saíram dessa reunião, eles atenderam a imprensa rapidamente lá no Salão Oval da Casa Branca e ele falou, olha, vim aqui como um amigo e como um amigo eu estou pedindo para os americanos liberarem este dinheiro, liberarem esta verba, essa ajuda para a Ucrânia, porque é importante para a aldeia global como a gente conhece. Inclusive, essa é uma questão que está sendo muito discutida aqui, porque se Rússia e Ucrânia finalizam essa guerra com a Rússia ganhando, isso significa que a geopolítica mundial vai mudar como a gente conhece atualmente, né? Dando aí uma ampla vantagem, um amplo poderio para os russos. E aí é isso que o Ocidente tem lutado e trabalhado tanto para não conseguir. Agora, com relação ao encontro dele com o Donald Trump, estava previsto para acontecer mais para o fim da semana, mas muito provavelmente a agenda dele foi alterada, dele e do David Cameron, e ele deve ter que retornar ao Reino Unido e por isso ele adiantou para hoje esse encontro com Donald Trump. Eles já se reuniram, inclusive foi a primeira vez que um líder do Reino Unido se encontra com um ex-presidente norte-americano para fazer o mesmíssimo pedido que ele fez mais cedo lá na Casa Branca, né? Para que caso Donald Trump vença as eleições, que ele continue suportando financeiramente através dos Estados Unidos a Ucrânia. E também que agora, durante essa caminhada, essa corrida eleitoral, melhor dizendo, que Donald Trump também faça o mesmo, apoie a Ucrânia, porque é importante para a geopolítica mundial. Donald Trump agradeceu, eles também falaram com a imprensa minutos depois desse encontro, e Donald Trump falou, olha, recebi ele como um amigo, ouvi, mas não deixou claro o que ele pensa, o que ele decidiu e o que ele pretende fazer, caso eleito, e também durante a corrida eleitoral, se vai ou não atender o pedido do amigo britânico David Cameron. A gente vai acompanhar também essa situação do envio dessa verba aqui na programação da Record News, Renato e Gustavo, porque está empurrado lá, está empacado, melhor dizendo, né? Lá no Congresso, o Mike Johnson, que é o presidente da casa, está sendo pressionado pelos democratas a liberar esta verba, enquanto os republicanos estão travando, inclusive, dizendo que se Mike Johnson, presidente da casa, assine a liberação dessa verba para a Ucrânia, que ele pode sofrer até mesmo um impeachment. A ver aqui, no Eleições Americanas 2024 na Record News. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Eliseu. Uma ótima noite. Até amanhã.